Contar pra você a história do Otávio, um motoboy que ganha vida pelas ruas de Campinas fazendo entregas e que passou por um susto absurdo e um ferimento grave no pescoço. Sobe a imagem pra gente, que veio agora há pouco essa imagem e eu fiquei assustado, primeiro com o descuido do local e depois com o ferimento que ele teve no pescoço. Isso por conta de fiação que estava solta na rua. Isso por conta de falta de manutenção em um local de grande movimentação. Felizmente, o Otávio está vivo para contar essa história. E ele vai contar agora. Esse foi o local onde o acidente aconteceu. Esses são os fios que ficaram espalhados pela avenida. Veja que a iluminação não é das melhores. Então, no local, um fio solto é um perigo para quem está trafegando de moto. E eu quero saber, Juliana Giacchini, você que está ao vivo com o nosso cinegrafista Wesley Gratiliano, se está tudo bem com o Otávio, se foi um susto e como isso tudo aconteceu, o local onde tudo aconteceu. Explica pra gente, você que está ao lado da vítima nesse momento aqui na cidade de Campinas. Muito boa tarde para você, Ju. Boa tarde para você, Heitor. Boa tarde para todos. A gente que acompanha esse fato, esse caso, a nossa atualização é que agora há pouco, Heitor, o Otávio André do Amaral, de 23 anos, ele que trabalha como motoboy, ele estava aqui no ML de Campinas, aqui que é anexado ao 1º DP de Campinas. Após uma espera aí de quase 2 horas, ele foi informado que para fazer esse exame de corpo de delito é necessário que ele tenha um laudo médico que vai ser emitido pelo Hospital Mário Gatti, onde ele passou pelo primeiro atendimento depois desse susto, né, desse acidente aí que aconteceu com ele na quinta-feira à noite. E a gente vai conversar, assim, com esse rapaz que trabalha como motoboy há 9 meses. Ele me contava, Heitor, a história dele. Ele tinha uma moto, infelizmente a moto dele foi furtada alguns meses atrás, mas um amigo emprestou a moto para ele trabalhar, porque ele faz entregas. Ele trabalha para um restaurante, ele faz a entrega de lanches. Essas entregas começam a partir das 6h30 da tarde, e aí esse horário de trabalho vai até o último pedido de lanche, até 1h da manhã, mas na semana passada, quando ele estava trabalhando no Jardim Paussurama, um local que ele sempre passa por ali, ele estava me relatando, Heitor, é um condomínio fechado, tem muita entrega ali, é um lugar que ele conhece, e esse fio estava solto. E ele estava indo fazer uma entrega, bem no momento que ele passou, esse fio que estava solto, ele mesmo me descrevia, estava como um varal suspenso. No momento que ele passou com a moto, na velocidade, esse fio acabou atingindo o pescoço desse rapaz, que a gente vai falar sobre isso agora. Muito boa tarde, obrigada pela sua participação aqui no Tá no Ar Campinas. Agora me conta, Otávio, o que passou pela sua cabeça assim que você passou pelo fio? Estava escuro, não tinha iluminação, você percebeu que aquele fio estava solto? Então, foi assim, era por volta das 10 horas da noite, chegou um pedido na rua Alzira Marcondes e eu fui lá fazer a entrega. Mas no meio da rua, que é a rua de condomínio, e a rua estava tudo escura. E na hora de eu passar, eu não consegui olhar o fio. E foi na hora que eu estava passando, o fio pegou no meu pescoço. E ele estava esticado igual um varal. E nesse momento que você passou, você foi derrubado da moto? Sim, na hora que eu estava passando, o fio pegou no meu pescoço. E para me evitar acontecer coisa pior comigo, eu tive que ser obrigado a pular da moto. E com isso, qual foi a sensação que você teve na hora, assim que você teve esse contato com esse fio? Foi de desespero, né? Que ali eu fiquei desesperado ali na hora. E eu pensei comigo que, né, ali risco de vida ou morte. E eu pensei comigo, né, melhor eu pular da moto. Passou mil coisas na sua cabeça. Você tem amigos, né? Trabalha como motoboy. A gente sabe de acidentes que acontecem, né? Com os motoboys nesse sentido. Agora, eu vou pedir para você só mostrar aqui para o nosso cinegrafista Wesley Gratiliano as marcas, Heitor, no pescoço desse rapaz. Olha só, ele está aqui com um curativo. Foi feito um curativo no Hospital Mário Gatti. A recomendação foi que ele fosse trocando
esse curativo, alguns cuidados na hora que ele for tomar banho, mas olha só essa marca, é impressionante. Fica a marca aí desse fio. E aí esse rapaz, assim que ele passou, né, ele mostra aí as marcas pra gente agora, assim que ele passou, ele disse que teve que pular da moto para algo pior não acontecer. Qual foi a sensação? Foi uma sensação de queimação, Otávio? Isso, queimou lá na hora. Aí eu fui tentar segurar com a mão, só que o fio ele continuou correndo. Então não teve jeito. Ele continuou correndo no meu pescoço. Correndo. E Exatamente. queimou. Ó, o que ele relata agora pra gente, Heitor, olha só a mão do rapaz, o impacto desse fio no dedo do Otávio. Inclusive, recomendaram até que você desse ponto nesse dedo? Sim, recomendaram que eu desse ponto direto do Marugate. Só que eu preferi não dar ponto. Fazer o curativo. Agora me diz uma coisa, quais foram as providências? Você foi para o hospital, né? Foi atendido, a gente vê aí as marcas. Passaram aqui, a gente tem receituário, Heitor, de pomadas que o hospital passou para ele. E depois disso você então tratou de fazer um boletim de ocorrência? Sim. No outro dia mesmo, que aconteceu na quinta. Na sexta eu já fui fazer o boletim. E lá o delegado fez todos os procedimentos. Só que antes eu tive que passar pelo Hospital Marugate para comprovar que eu tive a receita médica. Então, aqui, Heitor, como a gente viu aqui no boletim de ocorrência, o delegado ouviu, né, o relato desse jovem, desse motoboy, e ficou aqui como lesão corporal. E aqui ele mostra pra gente os receituários, né? Ele tá fazendo todo o procedimento com as pomadas, nesses ferimentos. Assim que você fez o boletim de ocorrência, você foi instruído para fazer o corpo de delito, você seguiu todos os trâmites, veio para cá, aguardou quase 2 horas e agora é necessário então um laudo médico? Sim, eu fiz todos os procedimentos. O delegado, eu passei todas as minhas informações e ele fez o histórico. Só que lá no ML eles querem que prova que o médico faz o laudo para mim. Agora me fala uma coisa, voltando naquela noite, né? Você trabalhando com uma moto emprestada, rua escura, como é que você se sente? Você já tem a informação de qual empresa deixou esse filtro solto? Alguém te passou alguma orientação do que fazer para não ficar essa impunidade, né? Você está tendo os gastos aí com os remédios, mas também, lógico, né? Os riscos que você correu, porque a gente vê aí as marcas, né, do fio no seu pescoço, você correu um grande risco. Sim, corri um grande risco. Eles me passaram para mim. Na verdade, lá no local tinha um casal. E eles viram tudo que aconteceu. E o casal, de ver a minha situação, eles entrou em choque. E o rapaz lá, ele ficou todo arrepiado lá na hora. Ficou todo arrepiado. Tá certo, então, muito obrigada pela sua participação aqui no Tá no Ar Campinas. A gente está na torcida, né? Você já tomou todas as medidas cabíveis, fez o boletim de ocorrência, veio até aqui o ML, Heitor, agora vai no Marugate para buscar esse laudo médico. É isso, a gente está na torcida, né? Para que tudo dê certo aqui para esse trabalhador que está, né, ganhando a vida aí como motoboy, mas infelizmente passou aí por esse episódio, Heitor. Sem dúvida, força ao Otávio e tem que descobrir de quem é o fio, quem é o responsável pela manutenção do local. E esse é um trabalho que, claro, a nossa apuração vai continuar trazendo em detalhes também. Obrigado a Juliana, obrigado ao Wesley Gratiliano.